O que será ser livre? O que será que move a gente a desejar liberdade? E as escolhas que a gente faz? Será que elas estão dotadas de liberdade e verdadeira consciência? O que é que tudo isso tem a ver com Dom Bosco? Muitas perguntas, né? Estamos aqui no segundo episódio da nossa série Bons Cristãos e Honestos Cidadãos. É uma série que homenageia Dom Bosco nesse mês de agosto, mês do nascimento dele, aqui no nosso podcast. Eu espero que você tenha aproveitado muito bem o episódio da semana passada e curta agora esse episódio que está vindo com tudo, com um tema muito profundo e que com certeza vai ser muito legal para o seu aprendizado e para a sua reflexão. Está preparado e preparada? Então vem com a gente. Você está no podcast. Vamos juntos! Sejam muito que bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Vamos Juntos. Quem está falando com você aqui é o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, da Inspetoria Salesiana do Nordeste do Brasil. E é com muita alegria que eu acolho cada um e cada uma aqui nesse nosso programa, nesse nosso episódio, desse nosso podcast, que é um lugar de crescimento, de escuta, de aprendizado, um lugar de liberdade e de consciência. Minha gente, para você continuar acompanhando os nossos episódios, escutar aqueles que ainda não ouviu ou escutar novamente aqueles que marcaram o seu coração, é só procurar por nós no Spotify, no YouTube ou então na Deezer, também no Apple Podcasts. Tem vários lugares, você pode nos procurar, podcast Vamos Juntos, procura lá que você vai encontrar a gente. Também você pode nos encontrar no Instagram, isso aí. Segue a gente lá no Instagram para você ter também uma dosezinha de conhecimento, de reflexão sobre a liturgia de cada domingo. Todo domingo a gente posta um videozinho lá, muito bacana, sobre a liturgia do domingo e também falamos do episódio da semana. Vão lá curtir a gente, tá bom? Espero por vocês lá. Se quiserem também me seguir, Antônio João Neto, também estou lá no Instagram pra gente bater um papo, compartilhar memes e quem sabe desenvolver uma amizade muito bacana. Queridos e queridas, nosso podcast Vamos Juntos acolhe a todo mundo que também vem pelos rádios, pelas nossas queridas rádios que nos transmitem aí pelo Nordeste, pelo Brasil e pelo mundo afora. Muito obrigado por nos acolherem aqui, o pessoal da rádio. E você que é ouvinte dessa rádio, compartilha muito mais o conteúdo, toda a programação dessa rádio que é muito maravilhosa, porque se ela escolheu compartilhar o nosso conteúdo, quer dizer que ela é otimicíssima, que ela é muito bacana. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do nosso podcast Vamos Juntos, em que a gente está homenageando Dom Bosco nesse mês de agosto. É o mês das vocações, mas também é o mês do nascimento de Dom Bosco. Então, nas suas comunidades locais, vocês com certeza estão ouvindo aí sobre as vocações, sobre as diversas formas de viver o amor a Deus, mas no nosso podcast a gente decidiu homenagear em agosto Dom Bosco. Pois é. E o episódio de hoje, dentro da série Bons Cristãos e Honestos Cidadãos, é liberdade com consciência. Pois é. É um tema que é profundo, muito filosófico, mas que eu acho que tem tudo a ver com a nossa espiritualidade, com o nosso desenvolvimento também de fé. Afinal, minha gente, a liberdade é um valor mesmo para você? Será que você entende a importância dela na sua vida? E será que quando a gente guia a liberdade pela fé, pelos caminhos da fé, que será que a gente vai desenvolver, hein? Será que vai dar bom? Então, na vida de Dom Bosco, deu, viu? Não sei se vocês sabem. Mas antes da gente adentrar no tema próprio de Dom Bosco, sobre liberdade, sobre consciência, vamos tentar entender o que significa mesmo a liberdade? Gente, num contexto mais filosófico, liberdade está sempre se referindo à capacidade que a gente tem de decidir e agir de acordo com a nossa vontade, com a nossa consciência, sem uma opressão externa.
É um entendimento meio difícil, meio complexo, meio longo de se fazer. Porém, ele tem sido debatido há muitos anos na história por diversos filósofos, diversos sábios, diversas filósofas também. Algumas palavras que estão relacionadas com a liberdade, por exemplo, é o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio é a capacidade de escolher livremente sobre que ação vou tomar, que decisão eu vou ter. Então, o livre-arbítrio é a livre decisão que a gente tem. Outra palavra que está relacionada à liberdade é autonomia. É a capacidade que a gente desenvolve de se governar, de mandar na gente mesmo, tomando algumas decisões baseadas nas nossas próprias convicções, nos nossos próprios valores. Também a liberdade está muito relacionada com a responsabilidade, que é assumir as consequências das nossas escolhas. E não existe liberdade fora da humanidade. Porque, como já nos dizia também Sartre, por exemplo, a liberdade vem como uma condição inerente à existência humana, da qual a gente não tem como escapar. Muitos outros filósofos vão falar sobre liberdade. Vão dizer que ela está ligada à capacidade de agir racionalmente, de buscar o bem, como Aristóteles, né? Entendendo como uma ação moral, sendo o bem uma ação moral e um elemento essencial à humanidade. O Kant também ia dizer que a liberdade está relacionada à autonomia da vontade, à capacidade de agir de acordo com os princípios morais da gente. E outros filósofos vão colocar também a liberdade relacionada ao trabalho, por exemplo. Quando a gente é livre para criar e não precisa trabalhar forçadamente e sentindo, então, uma restrição. A liberdade, ela também está dentro de alguns tópicos, assim, vamos dizer, de algumas áreas da nossa humanidade. Como, por exemplo, a liberdade individual, ela se refere ao livre pensamento, à expressão e à ação dentro dos limites da lei e do respeito aos direitos dos outros. Tem a liberdade política, por exemplo, que ela inclui a participação na vida pública, como o direito ao voto, a participação nos processos democráticos de escolha a respeito da sociedade. E também liberdade econômica, que está ligada às nossas relações comerciais, a capacidade das atividades econômicas poderem agir livremente, agora, claro, que respeitando as leis e a vida do povo, né? Num contexto social, liberdade também pode ser vista como um valor, um direito fundamental, que deve ser protegido e também promovido, desde que não prejudique o direito e a liberdade das outras pessoas. Como vocês perceberam, a liberdade é um conceito multifacetado, ou seja, tem muitas interpretações. E ele é aplicado de um jeito muito diverso em cada perspectiva humana, em cada perspectiva da nossa realidade. E a liberdade, ela não deixa de ser algo muito desejado e muito querido por todos nós, seres humanos. Afinal, sem liberdade, a gente não tem como escolher com autonomia aquilo que a gente quer para a nossa vida. Eu lembro que, alguns anos atrás, a Companhia da Fraternidade dizia para a gente que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós, dentro da perspectiva de fé, nascemos para a liberdade, para vivermos a liberdade de filhos e filhas de Deus. No entanto, os nossos pecados vão nos aprisionando, seja nos vícios, seja nas culpas, na maldade. Então, o pecado, ele meio que vai prendendo a gente, nos privando, então, de uma vida de verdade livre. E dentro da perspectiva de fé, então a gente encontra o pecado como inimigo da nossa liberdade, sendo a liberdade uma coisa muito boa para todos nós. Portanto, viver a liberdade mesmo, segundo também a nossa influência de fé, diz pra gente que não é somente a gente fazer o que a gente quer irrestritamente. Afinal de contas, nem sempre a gente sabe de verdade o que a gente quer, né? Vocês estão cansados de ver, e quem não está vai se cansar de ver, a maioria dessas historinhas que falam sobre gênios que aparecem para conceder desejos, nem sempre acabam bem, viu? A maioria vai acabar mal, porque às vezes as pessoas desejam coisas muito desnecessárias ou desejam coisas que ainda na sua imaturidade vão acabar trazendo mal para si mesmas. Então,
como a gente deve guiar a nossa liberdade. A fé, então, aparece como uma perspectiva bonita de guia da nossa liberdade. A partir da fé, a gente aprende a viver de verdade e livremente. Porque a fé, dentro da perspectiva cristã católica, ela sempre vai me levar a adorar, a reverenciar, a homenagear e a viver segundo a influência do Deus da vida. E a vida, minha gente, é boa para todo mundo, né? É aquilo que é essencial a toda a humanidade. Logo, se eu adoro, se eu amo, se eu vivo conforme o Deus da vida, eu vou assimilar, então, a liberdade como algo importante, já que sem liberdade a vida fica sem graça. Ela não fica viva, sabe? Acho que a vida da vida é a liberdade. A gente só consegue de verdade ser vivos inteiramente se a gente for livres. E é por isso que Cristo nos liberta em seu amor. Nos liberta para que a gente viva mesmo a liberdade de filhos de Deus. Entendendo que esse mundo foi feito por muito amor, com muito amor, para que a gente ame enquanto vivemos. E por isso mesmo, a liberdade, dentro da perspectiva cristã católica, implica também em responsabilidade. Não tem como eu simplesmente decidir alguma coisa sem ser responsável por aquela minha decisão. Aí seria uma atitude muito imoral ou uma atitude amoral. A gente teria então uma implicação aí grande, um problema aí grande. A responsabilidade é algo fundamental para a gente viver bem a nossa liberdade. Por exemplo, se a gente vive num mundo que está extremamente desequilibrado, seja financeiramente, seja ecologicamente, seja socialmente, e a gente vive nele sem sentir culpa nenhuma de tudo isso, sem se sentir responsável por tudo isso, o que será que a gente vai ter no futuro? Se a gente não sente responsabilidade pela nossa realidade, se a gente não se sente responsável pelo mundo em que a gente vive, com certeza a gente não vai contribuir de um jeito positivo para o mundo. De modo que o mundo vai ser cada vez pior. Por isso que a gente costuma dizer que a liberdade e a responsabilidade são duas faces da mesma moeda. Mas e para Dom Bosco, hein? Já que a gente está falando dele, né? Para Dom Bosco, a liberdade, na sua vivência educativa, não significa a ausência de regras ou uma permissividade exagerada. Mas a liberdade para Dom Bosco está justamente na oportunidade de desenvolver o potencial da gente, de cada um de nós, de forma total, integral, através de um lugar que me proporcione crescer e aprender a partir do amor, a partir da razão e a partir da religião. Dom Bosco, então, via a liberdade como a capacidade de escolher o bem e de se desenvolver plenamente como pessoa com base nos valores como solidariedade e fraternidade. É por isso que a gente vê Dom Bosco falar e desenvolver o sistema preventivo. O que é o sistema preventivo? É um método educativo que faz com que a gente viva e se desenvolva livremente a partir da razão, da religião e da bondade e do amor. Vivendo bem a partir do sistema preventivo, a liberdade vai fazer com que a gente construa muito bem a cidadania e a justiça social. A forma como a gente aprende e a forma como a gente vive a nossa fé dentro da perspectiva salesiana tem três bases. Primeiro é a razão. A razão estimula o pensamento crítico e é a capacidade de tomar decisões de maneira consciente. A razão é algo que, como se aplica na vida salesiana, né? Ao chegar numa casa salesiana, a gente entender as regras. O que é que acontece ali? Até onde a gente vai? E como a gente vai? Então isso é a nossa razão. E não tem como a gente viver plenamente o mundo, a nossa realidade humana, sem a gente lembrar da fé. A fé promove valores morais, espirituais. A fé ajuda a gente a se aprofundar como ser humano. E a religião, então, aparece aí como um dado da fé muito importante. Porque dentro da perspectiva católica, nós somos incentivados à busca pela verdade e pelo bem. Dentro de uma casa salesiana, a religiosidade entra muito no campo da familiaridade.
porque a gente vai ver Deus como um pai muito bom, Nossa Senhora como a nossa mãe que nos ajuda, a auxiliadora, e as outras pessoas que chegam na nossa vida como os nossos irmãos e irmãs, assim como Cristo, o nosso melhor amigo e o nosso grande irmão. Então a religião, ela se torna fundamental numa vivência para a liberdade e para a consciência. Quando a gente vive bem a religião, a gente respeita os irmãos. E aí, numa casa salesiana, a religião consiste em amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, como já dizia na palavra de Deus. É a gente acreditar em Jesus Cristo, amá-lo como nosso Senhor e Salvador e viver a partir dos sentimentos de Cristo, a partir daquilo que Ele promove para nós, a vida na nossa vida, a vida em abundância. E o terceiro pilar do sistema preventivo de Dom Bosco, da forma mais profunda de viver a liberdade e a consciência, é o amor. A amorevolezza ou a bondade, como a gente fala. Porque o amor nas nossas relações cria um ambiente de afeto, um ambiente de segurança, onde a gente se sente valorizado, protegido, fazendo com que a gente se desenvolva de uma forma confiante até. Então, a liberdade dentro da casa salesiana também se dá muito pelo amor no sistema preventivo. As nossas relações, quando são verdadeiras, quando são cheias de amor, de verdade vão permitir a gente, com segurança, se desenvolver, crescer, aprender, ter ideias. Porque a gente vai poder ser livre quando a gente realmente se sente amado. A gente pode opinar, a gente pode optar, a gente pode escolher. Então, pessoal, a ligação que existe entre liberdade e consciência na perspectiva de Dom Bosco, com certeza vai passar pelo sistema preventivo de Dom Bosco. E aí nós já entendemos o que é esse sistema preventivo, né? Ele busca formar jovens, ou seja, as pessoas que entram em nossa casa, como pessoas livres e responsáveis, capazes de construir um mundo bem melhor, baseado na justiça social, na solidariedade, que são valores tão importantes, né? Já pensou se hoje em dia a gente pudesse viver a mesma coisa que foi no tempo de Dom Bosco, hein? Viver num ambiente em que a gente pudesse ser livre, que a gente pudesse desenvolver o nosso pensamento e aprender com os demais. Já pensou se a gente tivesse um espaço em que a gente conhecesse bem as regras, em que a gente vivesse nesse ambiente a partir da fé e também com muito carinho, com muito amor, vivendo como uma família entre irmãos e irmãs? Nossa, ia ser muito legal, né? Mas saibam vocês aí que esse espaço existe, na verdade vários desses espaços existem. E esse lugar é chamado de Oratório Salesiano e também a Obra Salesiana. Então, se aí perto de você existe uma paróquia, ou existe uma escola, ou uma obra social salesiana, vai lá conhecer, vai saber um pouco sobre como é que acontecem as coisas por lá. Com certeza você vai encontrar um espaço assim. E também, se existir por aí algum grupo da Articulação da Juventude Salesiana, da AJS, ou mesmo do movimento CJC ou Auxilia, com certeza também vocês vão encontrar espaços assim, de liberdade, de fé, de amorosidade. Pois é, numa casa salesiana a gente pode encontrar tudo isso graças às opções que Dom Bosco fez na vida e ao legado que ele deixou a partir dessas opções tão maravilhosas. Em Dom Bosco a gente vai ver a perspectiva da liberdade dele a partir também das suas decisões e principalmente da sua consciência, não é? Dom Bosco desenvolve então a missão, né, de educar os jovens, nós já sabemos, mas isso tudo é uma decisão que ele toma, a partir, é claro, de vários caminhos. Quando ele era criança, ele tem um sonho, o famoso sonho dos 9 anos, tantas vezes nós já falamos sobre esse sonho dos 9 anos aqui. Mas, além desse sonho, ele também via a realidade, e aí ele era também consciente desta realidade. Ele teve um grande amigo, um diretor espiritual, o padre José Cafasso, que levou ele a um certo lugar que era a prisão generala. Era o lugar onde colocavam as pessoas que cometiam pequenos delitos, algumas delinquências aí da rua, desordens, enfim. E aí geralmente era um público mais jovem, porém outros homens adultos também se encontravam nessas mesmas celas que os adolescentes e jovens. O que acontece é que, ao chegar a essas celas, o padre José Cafasso ia aconselhar os meninos.
E alguns deles iam se confessar também com ele, preparando-se então para as suas penas e algumas penas de morte até. Ao ver a realidade daqueles meninos, Dom Bosco percebe o quanto eles precisavam de ajuda. E ali então ele decide. Na liberdade que ele tinha como filho de Deus, ele sabia que ele deveria agir a partir do amor. Então ele toma uma decisão. E na sua liberdade, ele decide cuidar dos jovens, para que prevenisse os meninos de irem bater ali naquela prisão ou, quando saíssem de lá, tivessem um lugar que os acolhesse para que eles não voltassem mais para lá. E essa pessoa, então, que vai ajudar esses meninos é Dom Bosco. Depois ele convida outras pessoas para continuar essa missão, dando a eles o nome de salesianos. E aí o resto é história, né? Só que vejam, a gente percebe Dom Bosco como alguém que, dentro de sua liberdade, teve consciência do que precisava e foi atrás de resolver. Mas também ele foi muito responsável, confiou plenamente em Deus e trabalhou também plenamente em prol do seu objetivo de vida. Que isso também possa servir para você que me escuta. Veja só, tem muito caminho na vida que a gente pode seguir. Muita coisa que a gente pode fazer. Mas será que a gente realmente é livre para decidir? Será que a gente tem de verdade consciência da nossa realidade? Será que a gente coloca a responsabilidade ao lado da nossa liberdade? Dom Bosco fez assim. Por isso que a obra salesiana deu tão certo, porque além de tudo ele contou com a providência de Deus. E aí em sua vida, acho que você pode fazer o mesmo. De que será que quando você olha em volta, o mundo precisa? Será que você não está implicado na mudança positiva do mundo à sua volta? Será que diante deste mundo que te cerca, você não pode aparecer também como uma luz que pode ajudar os outros e o mundo a ser melhor? Tem tantas formas disso acontecer, mas aí você precisa ser livre para poder decidir. E a liberdade só vem, meus irmãos, a partir do ambiente de amor. Então, vai te juntar com Deus, vai rezar, vai se aproximar de Deus, sentindo este amor dele e amando a Deus, perceba as necessidades dos seus irmãos e irmãs, para que dentro da sua liberdade interior, você possa decidir com consciência e responsabilidade o que fazer da vida, que passos você possa dar. Acho que vale a pena entrar neste caminho para a gente entender como Deus é bom e como a gente pode agir também positivamente no mundo. Assim a gente vai tendo um discernimento bonito a respeito da realidade que nos cerca e a gente vai poder desenvolver ainda mais a nossa vida de santidade. Esse episódio foi baseado no desejo que a gente tem de que você construa a sua vida, os seus caminhos de fé, a partir de uma liberdade que te leve a ajudar, a fazer o bem ao mundo. Uma liberdade com responsabilidade. Jovem, não se esqueça, o mundo está aí e ele é muito lindo, mas ele pode ser muito melhor e de mais paz se você contribuir positivamente para o mundo. E aí vai precisar de agir com liberdade, com consciência e também com responsabilidade. Sinta-se amado, acolhido por Deus, procure os caminhos de Deus para poder exercer tudo isso muito bem, tá certo? Daqui nós torcemos por você, a fim de que você tome uma decisão muito maravilhosa na sua vida. Sempre livre e sempre responsável. Acho que vale a pena a gente buscar esse caminho, tá bom? Gostaram do episódio de hoje? Foi uma grande reflexão sobre essa temática que vale a pena a gente viver. E veja como ela está colada também em Dom Bosco, né? Esse mês de agosto a gente está homenageando Dom Bosco no nosso podcast. E aí a gente traz, dentro da série Bons Cristãos e Honestos Cidadãos, essa temática da liberdade com consciência e como responsabilidade. Espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos então no próximo episódio do nosso podcast e Deus te abençoe muito, muito, muito para viver a liberdade dos filhos de Deus, para viver como um filho amado, uma filha amada, livre, responsável e consciente. Nós te convidamos. Vamos juntos?